E existem coisas que nos mancham. Várias coisas podem nos manchar. A Bíblia trata sobre várias delas. Envolvimento com ocultismo, práticas religiosas estranhas, né? A pessoa ficar consultando coisas como horóscopo, terapias de vidas passadas, essas coisas, comunicação com os mortos, essas coisas abrem portas para nos manchar. Também a própria violência, quando eu pratico ou quando eu sou vítima dela, nos mancham, e a Bíblia traz textos sobre isso. Mas não é o assunto da aula de hoje, então não vou tratar eles. As principais formas da gente se sujar, de acordo com a palavra de Deus, é o pecado sexual. O sexo é uma bênção de Deus. Foi dado para ser usufruído no leito matrimonial. Marido e mulher. O sexo é uma bênção de Deus que foi dada para ser usufruído em um relacionamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel e exclusivo. Vivido dessa forma, ele é uma bênção. Vivido de outra forma, ele é uma mancha para a alma. Ele vai ferir a sua alma. E existem alguns textos bíblicos que falam sobre essa mancha causada pelo pecado sexual. 1 Crônicas, capítulo de número 5. Versículo de número 1. Diz assim: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois é o primogênito, mas por ter profanado o leito do pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Ele se contaminou quando ele deita com aquela moça que ele acha que é uma prostituta. Outra forma, outro texto que a gente vê sobre contaminação por culpa do ato sexual se encontra em Números, capítulo de número 5, versículo de número 27. Números 5, 27. Que diz assim: E havendo-lhe dado a beber da água, será que se ela tiver sido contaminado e o seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará... Desculpe, irmãos. E havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela se tiver contaminado e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela pela amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se ela tivesse contaminado, sendo infiel ao marido. Suja. Algo que é para ser uma bênção da parte de Deus se torna algo pecaminoso, algo imundo, algo que nos fere, algo que você vai carregar para sempre na cabeça, aquela experiência, seja você fazendo de forma deliberada, sendo vítima daquilo, como é o caso da Mary. E a Bíblia trata de várias coisas contaminadas. Levítico, capítulo 18, versículos 24 a 30, Números 35 e 34, fala de lugares contaminados. Existem lugares que são contaminados, né, pelas práticas que eles se praticam. Existem coisas contaminadas. Hebreus 13, 4 diz do leito contaminado. A cama, o leito conjugal contaminado. E pessoas contaminadas. Marcos 5, 24 e 26 e Levítico capítulo 15. Fala sobre pessoas que estão contaminadas. Essa visão de Levítico 15 é aquela pessoa que teve expulsão de secreção. Ela se torna imunda, contaminada. Uma pessoa como a Mary, que sofreu pecados de omissão, de comissão, que também cometeu pecados, essa pessoa, ela vê várias coisas como imundas. Ela pode ver o local dos abusos como imundos. Ela pode não querer nem passar numa rua onde um dia ela ficou presa no carro e foi abusada pelo namorado. Ela pode ver coisas como imundas. Quando ela veste, ela olha para um vestido, uma roupa que ela usou naquela época, ela fala: nossa, eu usei isso aqui. Essa cômoda aqui do meu quarto, ele empurrou essa cômoda para prender a porta para que eu não saísse. Ela pode ver um camarada usando a camiseta branca ali, e ela fala: nossa, o cara só usava camiseta branca, o cara que me batia. Ela pode pensar várias coisas, objetos contaminados. E principalmente ela pode se ver como imunda, uma pessoa imunda. Ela pode ver lugares,
objetos e pessoas como imunda, começando por ela mesma. E essa perspectiva sobre ela mesma vai levando cada vez ela a uma vergonha maior. O fato dela esconder as coisas, o fato dos pecados que ela cometeu, o fato dela estar sempre diante de lugares, objetos e pessoas que relembram a dor que ela sentiu, vai fazendo com que ela se feche cada vez mais, com que ela se preocupe cada vez menos em tratar a ferida, em expor a mancha cada vez mais. Ela vai escondendo, 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 ela vai se recusando a Deus, ela vai se recusando ao marido. Ela tem vergonha. E aí a gente chega num ponto interessante, irmão, sobre vergonha. Vergonha nem sempre é ruim. Vergonha pode ser boa. Quando eu olho para um ato que eu cometi e me envergonho profundamente dele, a ponto de eu ir aos pés da cruz e falar: Senhor, me perdoe, pequei contra ti, falhei, mais uma vez, derrame tua graça, tua misericórdia sobre a minha vida. Senhor, eu não consigo, assim como na parábola do fariseu e do publicano, Senhor, eu não consigo nem levantar os olhos a ti. O publicano orava de cabeça baixa. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando acontece isso, a vergonha é boa, irmãos. É uma vergonha que nos leva a correr para Deus, a fugirmos de nós mesmos para os pés da cruz. É uma vergonha boa. Só que normalmente nós não agimos assim, porque nós temos uma herança de Adão. E nós tendemos a agir como? Naquela prática de Adão. Pequei, comi da fruta. Eva, comeu da fruta. Me sujei, tenho consciência que eu estou sujo. Uma vez que eu tenho consciência que eu estou sujo, eu me envergonho disso. Eu me envergonho do fato que eu cometi. Eu me envergonho da minha vulnerabilidade. Eles perceberam que estavam nus, estavam vulneráveis. E aí a gente tende a fazer o quê? Se envergonha. Então eu peco, percebo que eu estou sujo, percebo que eu estou vulnerável, eu me envergonho, teço folhas de figueira, e então eu fujo de Deus, eu escondo de Deus. E é isso que a Mary está fazendo. Ela foi abusada. E por ter sido abusada, ela se sente imunda, ela se sente suja. Vítimas de estupro se sentem sujas, elas tentam se limpar, elas tentam se lavar. Ela vai e ela percebeu que aconteceu um pecado, ela percebeu que ela está suja, ela está envergonhada, ela foge de Deus. E nessa fuga a gente tece as nossas folhas de figueira. A gente tece, como Adão e Eva teceram, as suas folhas de figueira. E a Mary, ela traçou normalmente 4 folhas de figueira que a gente percebeu na história ali, e que talvez você que esteja ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, tenha traçado essas folhas de figueira também. A primeira folha de figueira, eu vou usar no feminino, porque estamos falando da Mary, é a folha de figueira da boa moça. Aquela pessoa que é tranquila, que está em paz, que está tudo bem, mas por dentro ela está arrasada, por dentro ela está caída. A segunda folha de figueira é da durona, aquela pessoa que luta em favor dos outros, é aquela pessoa que está sempre se posicionando, que constrói a imagem de uma pessoa forte, que não aceita ajuda de ninguém, que afasta os outros dela, que se torna inacessível. E essa inacessibilidade, esse distanciamento que ela coloca para as pessoas, como uma pessoa que não precisa de ajuda, é para que ninguém perceba o verdadeiro estado do seu eu, o estado de destruição interna dela. A terceira folha de figueira que a Mary pode ter traçado, que você talvez esteja se escondendo atrás dela, é da pessoa divertida. É aquela pessoa que é o centro da festa, aquela pessoa que é o centro da alegria, aquela pessoa que chama a atenção para si, é aquela pessoa que em situações terríveis tem sempre uma piada, tem sempre uma saída de humor. É aquela pessoa que até mesmo quando a situação que ela sofreu, quando é tratado o assunto que ela sofreu, ela tem uma forma de jogar uma pitada de humor e sair. Até nas situações mais difíceis, ela sempre tem algo divertido para dizer. Como se ela não se importasse. Mas ela se importa. Por dentro ela está arrasada. E a quarta folha de figueira que a Mary traçou, muito provavelmente, e que talvez você tenha traçado, é a folha da figueira do religioso, do piedoso, da moça piedosa. Por quê? É aquela pessoa que se fecha em devoção, que cresce em doutrina, que se envolve ministerialmente na igreja,
que entende sobre a soberania de Deus, ensina sobre todo mundo sobre a soberania de Deus, que entende da Bíblia como ninguém, que entende sobre o amor de Deus, usa isso na vida de todo mundo, ajuda todo mundo, mas não consegue aplicar essa soberania de Deus na vida dela. Não consegue aplicar esse amor perdoador de Deus na vida dela. E que acaba muitas vezes tendendo para um farisaísmo no final das contas. Acaba muitas vezes se endurecendo a religiosidade. 4 folhas de figueira. A boa moça, a durona, a divertida e a religiosa. A Mary traça. E essas folhas de figueira são as principais citadas por conselheiros que tratam de pessoas que foram feridas sexualmente, tanto por si como por outras. E aí eu te pergunto, qual delas você tem usado? Atrás de qual delas você tem se escondido? Assim como a Mel e muitos de nós estamos nos escondendo atrás de folhas de figueira, atrás de máscaras, perdendo a oportunidade de ser aquilo que Jesus deseja que nós sejamos e vivendo uma vida de atores e atrizes. Meu irmão, minha irmã, o que está em jogo aqui não é o que as pessoas estão vendo. O que está em jogo aqui é abrir as nossas vidas, derramar nossa alma manchada pelo pecado diante da cruz de Jesus e buscar nele perdão pelo que nós fizemos e buscar nele limpeza para que entendamos que ele levou a vergonha daquilo que foi feito contra nós e que não temos motivo para nos esconder atrás de nada. É nos colocarmos diante dele, é ter a nossa vida marcada pelo que Cristo fez na cruz e não pelo que você fez e nem pelo que fizeram contra você. Não deixe que o pecado dos outros ou não deixe que o pecado seu defina quem você é. Deixe que a cruz de Cristo, a manjedoura de Cristo, o sepulcro vazio de Cristo e o trono onde ele reina hoje defina quem você é. No começo da aula eu disse que Jesus tem interesse em nos limpar da mancha do pecado. Vamos ler alguns textos aqui? Levítico 16:30. Vou pegar minha Bíblia aqui, mas ela está balançando um pouquinho o celular. Levítico capítulo 16, versículo de número 30. Diz assim: porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sede purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Deus tem interesse em te limpar. Deus tem interesse de te levar essa vergonha embora de ti. Jeremias 33:8. Diz assim a palavra do Senhor: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Tudo é perdoado. Jesus tem interesse nisso, em levar todas. O texto não fala algumas, o texto não fala só as que você cometeu. O texto fala de toda mancha, toda impureza, toda iniquidade. Purificação total. E o texto de Zacarias 13:1, que diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. A forma como Deus resolve a vergonha do meu pecado, do seu, a forma como Deus resolve essa questão dessa imundiça, é colocando toda ela sobre Jesus na cruz do Calvário. O que você fez, o que fizeram contra você, foi levado na cruz do Calvário. Não se sinta imundo. O Cristo da cruz, o Cristo da manjedoura, estamos chegando no Natal, ele perdoa os seus pecados, te purifica dos pecados que cometeram contra você. Talvez você tenha sido abusado, talvez você sofreu algum tipo de violência. Eu não conheço a vida de todo mundo que está assistindo esse vídeo nesse momento. E você se sinta indigno, você se sinta desprezível, você se sinta humilhado, você se sinta ofendido. Eu quero te dizer uma coisa: a cruz, a manjedoura, Deus se fazendo homem, Deus morrendo, Deus ressuscitando, Deus reinando, Deus voltando, mostra o grande amor de Jesus e mostra uma coisa: você não é desprezível, nem indigno, nem sujo, nem não merecedor de amor, amizade e dignidade. Pelo contrário, você é alguém profundamente amado pelo Criador do Universo. Ele tem interesse em você, minha irmã.
Independente se você levou um tapa do seu marido, independente se você levou uma cusparada do seu noivo, independente se você foi estuprada pelo seu namorado, ele tem interesse na sua vida. Você é profundamente amada. Não deixe esse tapa, essa cusparada, esse estupro definir quem você é. Deixe que Jesus defina quem você é, através do amor dele revelado na encarnação, na morte, na ressurreição e na sua volta para nos buscar. Essa realidade que Deus tem interesse em nos limpar está muito bem expresso no texto que se encontra em Levítico, capítulo 16. É o texto mais longo que nós vamos ler hoje, tá, irmãos? Levítico, capítulo 16, de 5 a 10. Uma cerimônia que os judeus chamam de Yom Kippur. Nas nossas Bíblias está como dia da expiação, mas na verdade não é só de expiação, é um dia de propiciação e dia de expiação. Propiciação provavelmente deve ser tratado em outra aula para frente. Mas vou deixar já aqui uma explicação. Propiciação é a retirada da ira de Deus pelo pecado que foi cometido por meio do derramamento de sangue. Então derramou-se sangue e aquilo lhe acalma a ira de Deus contra o pecado, tá bom? Então o dia do Yom Kippur não é só o dia da expiação, em que a mancha do pecado é levada para longe junto com a vergonha, mas também o dia da propiciação. E então propiciação e expiação, o Yom Kippur é o dia da propiciação e expiação, ou como alguns teólogos dizem, dia da aunação, que é esse conjunto aí, propiciação e expiação, tá bom? Vamos lá. Levítico 16, de 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então o novilho leva a vergonha dos sacerdotes, tá bom? E da casa dele. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Eu já ouvi cada barbaridade sobre esses bodes, irmãos, que não está no gibi. Primeiramente, quem são esses bodes? São bodes. São bodes, são bichinhos. Só que as coisas do Antigo Testamento elas têm um simbolismo, elas apontam para algo. O bode propiciatório, aquele que queria morrer, queria ter o seu sangue derramado para aplacar a ira do Senhor, esse bode expiatório representa Jesus. O sacrifício dele derramando o seu sangue para tirar a ira de Deus que era contra nós por causa dos nossos pecados e nos tornarmos favoráveis diante de Deus ou tornar Deus favorável a nós. O segundo bode, o bode que é mandado para o deserto, que o pessoal já ouviu gente está falando que é Satanás, e Satanás não tem participação na nossa salvação, esse bode que é mandado para o deserto também representa Jesus. No momento em que o quê? Versículo 10, mas o bode sobre que cai a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ele faz expiação como bode emissário. O que quer dizer isso? Ele não morre, mas ele leva sobre si, simbolicamente, todo o pecado da congregação de Israel. Todo o pecado do povo é colocado sobre aquele bode ali, uma cerimônia é feita, os pecados são lançados sobre o bode e ele é mandado embora. Simbolizando que a vergonha, a culpa, toda a iniquidade dos pecados foi levada embora. Foi para longe. Não está mais nós. Tanto o bode propiciatório quanto o bode expiatório, ambos, ou emissário, ambos, irmãos, os 2 bodes representam Jesus na sua obra completa, propiciando em nosso favor, tornando Deus favorável a nós e levando a vergonha do meu e do seu pecado para longe. Então isso é importante, isso é relevante. Por quê? Isso quer dizer que Jesus se identifica com você que está aí sentado do outro lado, sofrendo com a vergonha do seu pecado, com a mancha do seu pecado. E nós vamos ver agora algumas coisas que dizem que Jesus se identifica com a desonra, com a vergonha, com a corrupção que pessoas humilhadas, abusadas sofreram. Jesus se identifica, irmãos, com vergonha. Jesus se identifica com desonra. Jesus se identifica com corrupção.
assim como as pessoas que foram abusadas também se identificam com essas coisas.